Luz, câmera, ação! Quando em tua presença estou, sinto o fogo tocar em mim. Tua glória preenche meu ser, então para o secreto. É um grande prazer recebê-lo aqui. Finalmente conseguimos nos encontrar, né? Trazê-lo aqui na Panorama FM, do Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, Otávio. O prazer é todo nosso. E para justamente esclarecer alguns pontos de vista sobre a eubiose. Pois é, vamos começar já, professor, explicando para as pessoas o que é eubiose. A eubiose é uma ciência. E como tal, é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais, sendo as primeiras que derivam justamente da segunda, das leis universais. E o interessante é realmente falando em a natureza, que nós acabamos de ouvir a sua entrevista com o Célio Mole. O Célio Mole. E justamente, então, a eubiose, sendo uma ciência, é aquela que vai justamente fazer com que haja uma certa conscientização em relação a essa natureza, tanto terrenal como a natureza divina. O professor, há quanto tempo, conta um pouquinho a história da eubiose. Ela existe há quanto tempo? Foi criada por quem? A eubiose, recentemente, nós tivemos a grata oportunidade de, na sessão plena do Congresso Nacional, criar o Dia Nacional da Eubiose, Muito que foi legal. justamente no dia 10 agora, sexta-feira, né? Esta entidade, né, foi criada, oficialmente falando, né, porque ela também foi criada subjetivamente falando, ou seja, espiritualmente, em setembro. E justamente no dia 10 de agosto de 1924, ela foi formalizada. Portanto, agora no dia 10, ela completou 88 anos de existência física. Já conversamos várias vezes antes, fala-se muito das cidades sagradas aqui em Minas Gerais. Olha, nós poderíamos até estender mais. Além que nós, então, denominamos de sistema geográfico. Aqui nós temos, então, o sistema geográfico sul-mineiro, sistema geográfico do Roncador e sistema geográfico itaparicano. É uma região em que nela se concentra, digamos, de maneira sintética, as ciências, né, as várias ciências, em número de 7. Por isso nós consideramos essas regiões, principalmente a região aqui geográfica sul-mineira, que está relacionada com a ética, com a literatura, com a mecânica, com a magia. Cada uma caracteriza uma área dessa ciência. E de modo que, para que haja expansão nesses 7 ramos do conhecimento humano, tem que inicialmente formar um núcleo, que seria uma célula justamente desse grande trabalho. Então nós consideramos esta região sagrada e importante para o sul de Minas. Quais são as cidades consideradas sagradas? Nós temos a Iroca, Conceição do Rio Verde, né? São Tomé das Letras, Maria da Fé, Itanhandu, Pozo Alto, todas essas cidades. Essas cidades, elas são consideradas, elas têm então dons especiais, ou seja, dons mas por quê? especiais. São energias que fluem da terra, da natureza? Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, Itajubá, aqui existe justamente a EFEI, que é um centro, né, de ciências mecânicas, matemáticas,
e que está diretamente relacionado com Maria da Fé, que vem justamente ser a tônica dessa cidade como sendo... Mas Itajubá é considerada uma das 7 cidades sagradas? Não. Maria da Fé que é. Maria da Fé que é. Sim. Maria da Fé. Agora, durante essas informações que eu coletei sobre a eubiose, sim, existe também a história de que o mundo subterrâneo, o planeta Terra, no planeta Terra existe um mundo subterrâneo que é habitado por seres mais evoluídos que nós. Sim. A eubiose tem essa ideia muito clara? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Tem. Inclusive a Bíblia, se nós formos ver, Paulo falando sobre... fala de outra maneira, né? Propriamente dito, mas ele cita esses mundos internos, né? Mesmo a Grécia, Roma, tratava justamente sobre os mundos inferiores, que posteriormente denotou ou foi notificado como sendo o inferno. O inferno, na verdade, vem ser a palavra inferior, ou região inferior. Então a Grécia tinha essa ciência, né, até dividida em 3 mundos, né, propriamente dito, né, e que esses 3 mundos estão diretamente relacionados não somente com a igreja, né? Nós temos então Campos Elíseos, Erebo e o Tártaro, que seria o inferno propriamente dito, o purgatório e o céu. Então eles consideravam como sendo regiões de castigo e ao mesmo tempo de recompensa. E de modo que esses mundos realmente eles existem. Mas são habitados por seres como nós? Por seres como nós. Mas como é que eles vivem sem luz? Aí é que está. Existe um livro chamado A Terra Oca, que é interessante, o escritor, nele contém inúmeros dados da exploração do Polo Norte e tal, etc. E ali esse escritor nos diz, né, embora que nós temos esse conhecimento, de que justamente no Polo existe uma abertura. Sim. E que constitui, quando se fala em eixo imaginário da Terra, na verdade existe um verdadeiro eixo, que embora com o desastre sofrido pela Atlântida, houve um desvio desse eixo, mas ele existe, e está relacionado com a constelação de Órions, a sua luminosidade, porque existem duas constelações que estão diretamente ligadas à Terra, que é a constelação do Cruzeiro do Sul e a constelação de Órions. Sim. Propriamente dito. É como se fossem aberturas nos céus, né? Mas eu já ouvi falar em várias histórias de passagens para o mundo subterrâneo. Essas passagens então são físicas, são cavernas através das quais esses seres entram e saem? Justamente aquilo que nós falamos sobre a Grécia e sobre Roma, eles consideravam essas cavernas, essas aberturas, ligações com esses mundos internos. Agora, como é que essas pessoas... Mas o que eu queria também esclarecer é o seguinte, que existe aquilo que os orientais denominam de maia ou ilusão. Nessas passagens, né, nessas embocaduras, existe uma espécie de ilusão, propriamente dito. As pessoas não veem a passagem. Não veem. Agora, como difícil. É que esses seres foram parar lá no centro, no interior da Terra? Bom, na última entrevista que nós tivemos, né, Otávio, nós falamos, né, sobre a Atlântida. Sim. De que é aquilo que está ocorrendo com o mundo atual, o distanciamento com a natureza. Aquilo ocorreu também na Atlântida. Os seres humanos, né, achando-se poderosos, né, por isso é que existe aquilo que a Bíblia fala, a Torre de Babel, né, a mistura das línguas. Olha, se eles quiseram alcançar o céu, é porque o céu estava na terra. Então, infelizmente, o que ocorreu é que houve uma grande divisão de seres, aqueles que constituíam e que tinham, vamos dizer, os seres fiéis à lei, a Deus propriamente, e aqueles que eram infiéis. Sim. A ciência hindu fala sobre os rakshasas, que constituíram justamente 2 civilizações. Então, isto em decorrência de vários fatores,
houve então a catástrofe da Atlântida, e aquilo que era a parte principal da Atlântida e que constituía justamente o povo fiel a Deus, este povo foi sendo ocultado e que posteriormente houve esse grande... Então, esses seres que habitam o mundo subterrâneo, eles são, vamos dizer assim, eles têm mais conhecimento que nós. Sem sombra de dúvida. E uma das coisas também que já me colocaram é que, na verdade, não existem discos voadores vindo de outros planetas. Os discos voadores viriam daqui mesmo, da Terra seriam mesmo. Do mundo subterrâneo, é isso? A Índia fala muito sobre o tratado dos Vimanas, que na verdade são esses objetos, né, que nós falamos, né, discos voadores, na verdade, né? Então eles são criados por esses seres que habitam o mundo subterrâneo. Justamente existia na Atlântida. Ou seja, nada de fora da Terra. Não, tudo aqui. Nada de fora da Terra. Então eles têm uma tecnologia muito superior à nossa mesmo. Tem uma tecnologia muito maior, são seres sumamente fraternos, não é? Agora, vocês... Olha, Otávio, é até interessante falar sobre esse aspecto. Sim. Quais as regiões em que esses discos aparecem? Se nós observarmos bem, nós vamos ver no México, sim, na região sul dos Estados Unidos, no território de Nevada, no Novo México, ali é que foram justamente experimentadas as bombas atômicas. Uhum. E isto justamente interfere na parte etérica do ser humano, propriamente dito. Então, para que não houvesse alguma alteração sobre a genética humana, esses discos aparecem como advertência, propriamente dito, alertando os seres humanos que eles devem se conter em relação justamente a essas experiências atômicas. Professor, agora qual é a relação? A eubiose tem contato com esses seres? Não contato direto, né? São raros aqueles que têm contato direto, né? Sim. Propriamente dito. Mas nós diríamos que o professor Henrique José de Souza, ele tinha uma estreita ligação com esses seres. Então o conhecimento que a eubiose traz para as pessoas vem a partir desses mundos, do mundo subterrâneo. O professor, justamente, ele é o intérprete, ele é o representante. Até você havia me falado sobre o governo oculto do mundo. Na face da Terra existe uma representação desse governo oculto do mundo, de modo que existe uma estreita ligação entre os seres da face da Terra e os seres do interior. O pessoal da eubiose, uma vez eu estou conversando com mais um elemento da eubiose, ele me disse que esse governo oculto, na verdade, é quem governa os destinos do planeta Terra na sua superfície. Sem sombra de dúvida, aqui tem que ter o dono. Os seres humanos, eles são donos de sua casa, mantêm as suas regras, os seus regulamentos. Quer dizer, a Terra não tem regulamento nenhum. Por isso é que existe esse governo oculto do mundo. E que, anteriormente, esse governo oculto tinha sua representação no norte da Índia, no Tibete e na Mongólia. O professor Zé Carlos, teve uma entrevista, um pronunciamento da princesa do Japão, relacionada à data do período da segunda dezena de dezembro, que o mundo passaria por problemas, que é o dia que dizem que o mundo vai acabar. Acaba sim. Agora entre 20, 22, 25 de dezembro. E a posição que ela colocou foi uma posição da eubiose. Ela disse, olha, os seres do mundo subterrâneo estão protegidos, né? Mas nós vamos passar por falta de luz, falta de energia, 3 dias sem eletricidade no mundo inteiro e por aí vai. E o mundo vai parar, vai passar por uma grande alteração. A eubiose participa dessa ideia? A princesa Kaoru Nakamaru, isso. Ela é da dinastia japonesa e, como eu falei, ela tem credibilidade. Diz ela que entrou em contato justamente com esses seres, não é? E seria também incoerente nós falarmos em fim de mundo. Nós estamos no fim de ciclo apodrecido e gasto para o dealbar de um novo portador de novos dias. Ora, então a sociedade, justamente a finalidade da sociedade, como essa ciência, né, da vida, ela nos ensinando esses meios para que nós possamos justamente ter esse ciclo de ouro.
Ou seja, que nós estamos encerrando um período, é isso? Estamos encerrando um período para o início de um outro, portador de melhores dias. Então, a incoerência é aquela em que se fala do fim do mundo. Não é fim de mundo coisa nenhuma. Agora, poderá haver problemas, catástrofes? Poderá. Inundações. Isso o professor, em 1949, ele elaborou uma profecia dizendo sobre o ciclo do Sol, que iniciou-se em 1981 e vai terminar no ano de 2016. Propriamente, até ele inicia-se que o mundo estaria como a Guerra de Troia. Mas isso não impediria justamente desse trabalho, por isso que nós estamos aí. A sociedade tem essa finalidade de anunciar este advento, né? Esse novo advento, né? E de modo que esse é o trabalho que nós temos. Agora, a princesa, existem, Otávio, inúmeras profecias que falam sobre este final de ciclo. Inclusive os maias, no almanaque do pensamento, ele expõe duas vertentes em relação a isto, as profecias, no sentido espiritual religioso e no sentido científico. Então nós estamos vendo esse no aspecto religioso, então o almanaque ele enuncia várias, principalmente as profecias dos maias, tal, etc. E no aspecto científico, nós estamos vendo o problema que existe com o Sol, as explosões do Sol, propriamente dito. Então é essa parte que os próprios cientistas estão realmente temerosos em relação a essas explosões que poderão assim atingir a face da Terra. A humanidade está passando. E o Edson Wander tem pergunta. Sim, o ouvinte ligou aqui, Otávio, o tempo nosso estourou, mas enfim, para não deixar o ouvinte na mão, o ouvinte gostaria de saber do professor José Carlos se essa teoria tem algum embasamento na Bíblia. Ele gostaria de saber isso. Tem, quando o São Paulo fala sobre esses mundos, não é? De maneira... E até, deixa eu ver se eu tiver a anotação aqui, porque é interessante. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu deixei em casa, mas ele fala, né? É lógico, a Bíblia fala sobre esses mundos, sem sombra de dúvida. Inclusive ela fala do Senhor do Mundo, que é Melquisedeque. Melquisedeque, é o rei do mundo. É o rei do mundo. Justamente o governo oculto do mundo. É o rei de Melquisedeque. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Professor Zé Carlos, depois nós vamos trocar mais umas ideias aqui, porque ainda tem mais coisa da eubiose para ser colocado, né? Professor, muito obrigado por essa entrevista. Nós é que agradecemos, Otávio, essa oportunidade que nos é dada para falar um pouquinho da eubiose, não é? Dando assim ao mundo um fôlego, né? Embora que essas profecias...
Vento sopra, eu nem sei